Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo meu veneno. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Joel capítulo 3, de 1 a 5. Joel capítulo 3, de 1 a 5, onde o tema do nosso grupo de oração hoje é: derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. Joel 3, de 1 a 5. Depois disso acontecerá que derramarei meu Espírito todo sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, no dia de Pentecostes, hoje, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o núcleo preparando essa pregação de hoje, né? Ele rezando lá, teve uma visualização de um candelabro colocado em cima do altar, com velas acesas, 7 velas, e estas velas iluminam toda a igreja com a luz muito resplandecente. E o Senhor diz assim: este é o meu Espírito que vai iluminar toda a igreja. Tem que ser chamado a cada dia, a cada instante. Meus irmãos, minhas irmãs, é um apelo de Deus nesta noite, de nós invocarmos o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos momentos difíceis, mas que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que precisam ser evangelizadas. Diz aqui: um campo grande e verde, mas com muitas plantas murchas, e lá longe no fundo, como se montanhas com grandes pedras, onde era difícil de passar. O sentimento que vinha era que essas plantas murchas são os que não conseguem perseverar. Amém? Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra ela entra no ouvido e vara no outro, ela não desce no coração. E o Senhor aqui está falando: derramarei sobre vós o meu Espírito. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Todos nós somos batizados, né? E por que Joel está falando do batismo no Espírito Santo? Está falando sobre o batismo, o derramamento no Espírito Santo. Quando nós nascemos,
nós nascemos corpo, alma e espírito. Como que você nasceu? E espírito. Diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2: o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E eu e você, Deus, Ele soprou sobre nós, colocou sobre as nossas narinas vida, diz também Gênesis. Mas lá também o homem e a mulher pecou. E no momento em que ele pecou, diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3: o Senhor Deus então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo homem é carne. Amém? Ali, meus irmãos, a partir do momento em que nós pecamos, nós passamos a ser corpo e alma. Como que nós éramos antes de pecar? Corpo, alma e espírito. Depois que nós pecamos, corpo e alma. Corpo e alma. Poderíamos dizer, nós perdemos a conexão. Amém? Nós perdemos o sinal da internet, poderíamos dizer, e ficamos procurando área. E por isso, meus irmãos, que muitas pessoas estão procurando área, procurando um Deus fácil, procurando sair da igreja, porque não está conectado em Deus. E aqui Joel, ele diz que derramarei meu espírito sobre todo ser vivo. Aqui quem tinha o Espírito Santo de Deus era somente alguns profetas, não todos. Deus usava as pessoas por algum tempo e também tirava o Espírito Santo. Mas Joel aqui capítulo 3, ele já profetizava. Vai lá e abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Joel capítulo 3, 1 a 5, profetizava o que aconteceu em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Olha lá: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Vamos ler junto. 4. Vamos lá. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. A partir desse momento, meus irmãos, o homem estava conectado com Deus. O homem passou a estar então corpo, alma e espírito. Ele ficou desconectado mais de 2000 anos. Quando Deus queria falar para alguém, Ele usava um profeta. Mas em Atos 2, fala também que todos ficaram cheios do Espírito Santo. No dia do seu batismo, meu irmão, minha irmã, você ficou conectado. Dentro de você tem o corpo, alma e espírito. O Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui, irmãos e irmãs,
Poderíamos dizer: quem é o Espírito Santo, Eudes? Às vezes as pessoas dizem assim: é uma energia. Energia é onde eu trabalho lá, eu e o João, que está chegando aí agora, né? Está entrando lá agora. A energia é isso aqui, ó. Você já observou que tem muitos cristãos que falam assim: eu fui naquele encontro, Gatti, eu senti uma energia tão forte. Energia forte é você enfiar o dedo lá no 220 e você não vê. Amém? Você não coloca, não. Aí sim é energia. Meus irmãos, quem é o Espírito Santo não é uma força ou uma energia, mas uma pessoa divina. Amém? Assim como o Pai é uma pessoa, o Filho e o Espírito Santo, e ali eles se transformam na Santíssima Trindade. Dentro de nós mora o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: você é templo do Espírito Santo. Tem algumas Bíblias que dizem assim: você é santuário do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo é o Consolador, Conselheiro, é o guia, nos guia para a verdade. O Espírito Santo nos dá poder. Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo também, ele produz o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5: alegria, paz, amor, bondade e assim outros. Ele concede os dons espirituais, os carismas também. Como é, eu disse, viver no Espírito Santo? É buscar ter uma intimidade com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Como é? Aqui diz: derramarei sobre vós o meu Espírito. Mas como é viver cheio do Espírito? É buscar uma intimidade com Deus. Por meio de quê? Da oração, da adoração, da leitura da palavra, dos sacramentos. Um dia desse uma pessoa me ligou. Eu disse: eu tentei falar com você e não consegui. Onde você estava? Eu estava confessando. Aí essa pessoa falou assim: meu Deus do céu, toda vez que eu te ligo, você está confessando? Você tem tanto pegado assim? Claro que sim. Não é? Mas você tem que ter intimidade. Para ter intimidade, você tem que pedir o Espírito Santo, os sacramentos, a missa. O que nós falamos uma vez aqui? O pessoal da minha cidade, lá de São Gabriel da Palha, falava: o grupo de oração não substitui a Santa Missa. Vamos falar? Ele me ajuda a participar, porque foi através desse grupo de oração, em 1981, que eu comecei a amar essa igreja. Hoje aconteceu um escândalo aí com uma pessoa da igreja, e eu estava contando aquilo, eu falei assim: ó, isso não me afasta da igreja. Esse escândalo aí com essa pessoa aí não me afasta. Eu amo, porque a igreja, ela é santa, o fundador é o Cristo, pecadora porque eu sou pecador, o padre é pecador, o bispo é pecador. Então, meus irmãos, o Papa, né? Como viver? Obediência à sua palavra. O Espírito se move onde há santidade, meus irmãos e minhas irmãs. Obedecer a palavra de Deus, obedecer os 10 mandamentos, pedir com fé,
Jesus prometeu que o Pai dará o Espírito a quem pedir. Lucas 11:13. Também uma das coisas para você ficar cheio do Espírito Santo, evitar entristecê-lo. Atos 4:30. Não contristeis o Espírito de Deus, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Quando o tema de hoje, derramarei o meu Espírito, quando Deus diz assim, derramarei o meu Espírito, Ele não derrama por gotas. Olha para mim. Quando Deus diz que derramarei o meu Espírito, Ele não derrama com gotas, né? E sim, Ele transborda. Amém? Monsenhor Jonas Abib, um profeta, meus irmãos, minhas irmãs, dos últimos tempos, tomara a Deus que vai ser santo, um homem de intimidade. O que ele falava, você podia escrever. E ele disse assim, Monsenhor Jonas Abib, porque o Senhor derrama o seu Espírito. Por que o Senhor derrama o seu Espírito? Porque a sua vida, porque o Senhor derrama o seu Espírito. Monsenhor Jonas disse, porque a sua vinda está próxima, e porque Ele quer que usemos os dons do Espírito Santo. Para que Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo? Para trazer de volta todos os seus filhos e as suas filhas. Simples assim. Eu vou dar uma informação aqui. O nome desse tema vai ser Quem Avisa, Amigo. Há mais de 20 anos eu fiz uma pregação, eu acho que foi aqui. Naquela época não tinha nem internet, não tinha nada, né? Falando sobre nós estarmos sendo... Onde eu peguei essa fita? Aquelas fitas cassete. O Daldimar Galo me deu essa fita. O Dunga ganhou uma fita de alguém, essa fita, e o Dunga deu para o Senhor Jonas Abib. Há muitos anos atrás, isso lá em 2002, se eu não me engano, foi aqui nesse grupo de oração. E em alguns outros lugares, quando nós fomos para São Gabriel, também nós pregamos esse tema. E falava justamente o que está acontecendo hoje nessa pregação. Mas essa daqui é muito séria. Alguns não vão concordar. Também quero dizer que não sei qual é a opinião da igreja, mas como eu disse, quem avisa, não estou querendo colocar medo em ninguém. Alguém já ouviu falar do relógio do juízo final? Alguém já ouviu falar que existe um relógio do juízo final? Alguém já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu. Já? Foi em 1945, Albert, como é o nome do homem? Albert, fala aí para mim que eu não sei falar o nome dele. Albert, aquele que parece um morceguinho, né? Sim. Aquele aí. Ele fez esse relógio em 1945. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, cientistas destacam os riscos das catástrofes climáticas, guerras e ameaças
principalmente na inteligência artificial. Isso que está acontecendo hoje. Foi criado em 1947 para analisar as ameaças globais. O menor tempo já registrado nesse relógio do juízo final é esse tempo que nós estamos vivendo. Se você não quiser acreditar, beleza. Mas como que é o nome do tema? Quem avisa? Não sei. De repente, como diz um padre, né? De repente é e de repente não é. Em 2025, em janeiro de 2025, está faltando para meia-noite. Quando diz lá em meia-noite nesse relógio do juízo final, é o fim do que nós estamos vivendo. Está faltando 89 segundos. Em 2023 faltava 90 segundos. Em 2020 faltava 100 segundos. 2018, 2 minutos. 2017, 2 minutos e meio. 2015, 3 minutos. O que isso está querendo dizer? O ponteiro está encostando ali para meia-noite. Pode ser falso, mas também pode ser verdadeiro. Quanto mais doenças que estão acontecendo, mas eu disse que informação, eu vou ficar com medo. Não fica. Se você tiver intimidade com Deus, não fique com medo. Lá na palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo, João 16, 8-11, o Espírito Santo convence o mundo do pecado pela incredulidade em Jesus. Não se trata apenas dos atos pecaminosos individuais, mas da condição de estar afastado de Deus e não crer. Essa ação do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, é essencial para que a pessoa reconheça sua condição espiritual, se arrependa e será capacitada a ter fé e entrar no reino de Deus. Pode ser, pode não ser, mas o que eu disse? Quem avisa? Está faltando 89 segundos. Pode ser verdade? Existe um relógio? Sim. Por isso vamos ficar de pé e vamos pedir o derramamento do Espírito Santo